Localizada na Grande Florianópolis, a Ilha do Papagaio é um exemplo de conservação. A recuperação dessa área se deu por um longo período. No começo, nós, inclusive por incentivo governamental a nível de prefeituras, eles incentivavam muito o plantio de pinos eliotes, etc. E na época, vendo aquela devastação, entre aspas, porque existia um motivo claro para isso, houve alguns plantios desses, porque o pessoal dava essas mudas, né? E logo depois nós vimos que aquilo não tinha absolutamente nada a ver com essa nossa paisagem e foram eliminadas. E devagarinho nós começamos a trazer as essências naturais da própria mata. E um negócio bacana é que a mata, quando você simplesmente cessa o uso, cessa o corte, ela se recupera. Porque a dormência das sementes nativas tem de vários prazos, inclusive de longo prazo. A família ficou utilizando a ilha como uma chácara de lazer para os amigos e para eles até final da década de 80, com a globalização, os mecanismos de suporte financeiro das famílias começaram a ficar mais apertados. Aí a família, que não tem grandes posses, ela optou em transformar numa pousada para criar sustentabilidade financeira para o patrimônio. E naquela época nós vivíamos um boom no turismo em Santa Catarina, mas houve uma preocupação em ter poucas unidades habitacionais, poucos chalés. Foram feitos, ao longo dos anos, foram feitos 20. Via de regra, um bom empreendimento naquela época não poderia ser 20 chalés, deveria ser 40, 60. E claro, a preservação ambiental não seria tão grande como é hoje. Então, esse empreendimento ele nasceu já com uma concepção de sustentabilidade. Apesar que há 20 anos atrás, quase que nem existia a palavra sustentabilidade, né? Sempre que começa, né, uma nova temporada, que geralmente a gente fica fechado maio, junho, julho e agosto. Então, em agosto, nós montamos a nova equipe, geralmente, né? Essa nova equipe, óbvio que sempre tem pessoas novas que ainda não sabem o nosso trabalho socioambiental. Então, uma preocupação que a gente tem é sempre dar uma aula, uma reunião em agosto, onde a gente já tem essa equipe praticamente formada, para poder passar para eles a nossa visão e o que eles vão fazer no dia a dia para continuar esse trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo, porque os novos ainda não sabem se a gente não doutrinar e ensinar. E nisso ajuda muito o balanço socioambiental que é feito pelo Marcos, que já está com a gente há muito tempo. Então nós fazemos um estudo junto com eles, explicamos dessa preocupação que acaba sendo levada para casa deles. Então, ao invés de fazerem só no trabalho, eles começam a ver a diferença em casa também. Todos os anos são realizados relatórios ambientais. Então, em 2005, a gente inicia e faz o primeiro documento chamado Balanço Socioambiental. Ou seja, tudo que a empresa trabalhava, tudo que a empresa se relacionava com a comunidade em questões ambientais e sociais foram ali armazenadas. Então, a gente fez um resgate, tudo que a empresa trabalhou. Então, a partir de 2005, anualmente é feito um balanço socioambiental. Isso é muito importante, né? Não só a questão do marketing da empresa, mas porque os diretores, né, a gerência, os administradores do empreendimento podem pegar e fazer uma avaliação do que está sendo feito realmente. Pode melhorar, não pode melhorar, qual o envolvimento que você tem com a comunidade, onde pode ser melhorado, onde não está sendo bem trabalhado. Então é um relatório que você tem anual, assim como o balanço financeiro, você tem um balanço sobre a sua conduta social e ambiental. Ecologia é uma coisa muito prática e muito fácil de falar, né? Mas hoje aqui, por exemplo, em Palhoça tem uma lei que toda fossa tem que ter filtro. Eu, particularmente, acho que até hoje, dificilmente as fossas têm filtro. Por quê? Uma pessoa vai fazer uma casa, então ela chega ali na esquina, compra uma caixa de uma fossa, que é um tubo, deve custar aí R$200. Ele faz um buraco, liga ali, liga lá
gastou 300 fazendo o buraco 100, vamos dizer, um cimentinho. Qualquer fossa adequada à lei vai custar de 800 a R$1.000. Eu, para esse chalé reformado, que eu fui fazer um sistema novo, eu gastei R$2.700. Então eu pergunto, com a economia como está, as pessoas no nível que tem, elas gastariam 200 ou 2.000? Vão gastar 200. Então, se o órgão público não impor, não for lá e na hora de dar o habite, verificar, aberta a fossa, olhar, é isso que eu quero, é isso que a lei manda, fecha agora e eu te dou o habite, não vai acontecer. Porque eu duvido que na hora de dar o habite alguém vai ver se a fossa está de acordo. Então aí entra a parte econômica. Aí você começa com um custo realmente muito, muito maior do que aquele que a nossa população, a nossa sociedade tem capacidade. E nem por isso os governos se preocuparam em dar condições. Por exemplo, se você tem vai fazer um financiamento, não estou dizendo que você vai ter um juro diferenciado, você vai fazer um financiamento de casa própria. Se for uma casa comum, uma construção comum, ela vai ter 5 anos de prazo. Se for ecologicamente correto, tem 10. Pronto, já melhorou. Prefeitura cobra IPTU, 6%, sei lá, 5, 4, 3, que seja 5. Se a tua casa for aprovada com o carimbo verde, ecologicamente correta, ela vai pagar 2,5%. Porque esses 2,5% que a prefeitura deixa de arrecadar é muito menos do que ela vai gastar para corrigir o defeito que essa casa está produzindo. Então, enquanto não tiver uma consciência a nível governamental, e isso eu falo mais a nível de prefeitura, porque ali no varejão é que se faz a coisa certa, né? Não adianta que ninguém vai gastar o dobro para não ter benefício nenhum. Só para dizer que ele tem consciência? Não. As pessoas perdem a consciência social e ecológica quando dói no bolso. As trilhas também foram feito um estudo, né, de impacto. Então todo dia existem pessoas caminhando na trilha, mas você não vai ver grupo de 30, 40 pessoas. A ilha não recebe um grupo de 100 pessoas que queiram ir passar o dia. Por quê? Porque você tem que respeitar o dimensionamento dos 130 mil metros quadrados da ilha. Agora, olhando do ponto de vista administrativo e econômico, você poderia dizer, não, é bom quanto mais pessoas, melhor, né? E não é isso que ocorre. Mas o que temos que ver é que muitas vezes, para você trabalhar o meio ambiente, você trabalhar a parte ecológica do empreendimento, você tem que fazer alguns sacrifícios econômicos, né? E não é fácil. Então esses estudos eles vão diluindo todas as bases que tem aqui, inclusive as pedras, a geologia disso, como é que foi a formação, como é que se criou isso aqui. Como é que essa ilha surgiu, de onde que ela estava. Então, essas pedras dão esses ensinamentos, tem as mensagens indígenas que estão aí impregnadas e escavadas nas pedras. Então, todos esses elementos é que vão dar a tal sustentabilidade e eu acredito que o futuro, ele só depende de você entender para saber o que pode e o que não pode fazer. Então, o importante do futuro disso é que se entenda esse lugar e se conviva com ele sem deixar que ele tenha a sua personalidade. Nós vamos usar um pedacinho dele, mas vamos manter isso para as nossas e para as futuras gerações de uma forma sustentável, organizada e respeitosa.